Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. Vamos dar continuidade aqui na nossa programação da semana, conversando, debatendo aí sobre diversos temas, sobre eleições e também sobre os rumos da esquerda, né? E uma das coisas, acho que de extrema importância a gente debater aqui é o que está acontecendo em Belém do Pará, né? Que é a primeira, né, prefeitura do PSOL e, né, infelizmente temos muitas críticas a essa primeira gestão aí do PSOL em Belém, gestão aí do Edmilson. E uma dessas pessoas que está aí, né, na linha de frente, né, fazendo esse debate é a professora Silvia Letícia. Ela que também é do PSOL, né, mas porém aí da Revolução Socialista, e vamos debater com ela o que está acontecendo, né, com a prefeitura do Edmilson Rodrigues, mas também com dentro, né, do pessoal, né, que parece que temos aí, né, casos aí de burocratismo, antidemocracia ocorrendo contra ela. Então, Silvia, antes da gente começar, fale um pouquinho aí de você. Olá, eu sou a professora Silvia Letícia, sou militante fundadora do Partido Socialismo e Liberdade no Brasil e aqui no Pará em especial. Fui a primeira presidente do PSOL em Belém. Sou professora da Rede Pública Municipal e Estadual de Ensino, dirigente do maior sindicato de trabalhadores aqui do Pará, que é o Sintep, Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação. Sou coordenadora geral do Sintep Belém, estou licenciada atualmente, porque sou vereadora em Belém, eleita pela chapa do PSOL em 2020, e agora nós estamos aí na batalha novamente pela reeleição. Faço parte da tendência política, fundadora também do PSOL, a Revolução Socialista, que é uma tendência interna do partido. Estou à disposição para debater o que nós estamos vendo, vivenciando no município de Belém e no estado do Pará como um todo, para contribuir com esse debate de como a esquerda precisa se localizar nessa atual situação do capitalismo no Brasil e no mundo. Beleza, Silvia. E a primeira pergunta que eu faço para você, né, qual que é o grande problema, né, da gestão do Edmilson, né? Quais são as contradições na gestão que estão colocadas aí que precisa ser debatidas? Então, o Edmilson Rodrigues é prefeito da cidade, já está no seu último ano, né, de mandato, é candidato à reeleição. Muitas contradições se apresentaram. Primeiro que a eleição do Edmilson foi numa composição política aqui no estado do Pará, de uma frente ampla, que se organizou para combater o candidato bolsonarista que então disputava a eleição com o Edmilson. Houve uma polarização política na cidade, na disputa das últimas eleições, muito importante, porque se figurava na disputa eleitoral candidaturas do então ex-prefeito, candidatura outras da velha política daqui do estado do Pará, com apoio dos coronéis, dos barbalhos, e nós não víamos surgir na disputa o candidato do Bolsonaro, que estava em sexto, sétimo lugar nas pesquisas e foi crescendo até o segundo turno das eleições. Então, esse momento é importante para frisar, porque significou uma polarização política com o bolsonarismo, a eleição do Edmilson, que pôde ter o apoio de todas as forças políticas que aí compunham a frente ampla, que se organizou pelos partidos que estavam na ordem, ou seja, dirigindo o Estado, e outros aí que apoiavam. Então, estava o PT, o PCdoB, que continuam até hoje, o PSB, o PDT. O PSB apoiou a reeleição, agora está com o candidato do Helder Barbalho, mudou, mas essa composição política foi a que garantiu a vitória do Edmilson. Nós, PV, a Rede, obviamente, que o pessoal faz parte da Federação Pessoal Rede, e essas organizações menores, aqui no estado do Pará são menores, mas são de importante composição.
e dirigiam a prefeitura. A direção da prefeitura foi conduzida por um conselho de representação desses partidos, obviamente, então não se debatia no PSOL a sua organização, a sua composição, a sua estrutura. Eu sou do diretório do PSOL e não há esse debate sobre como a prefeitura deve conduzir os rumos, né, e o programa que se deve tratar. O pessoal sempre reivindicou o seu programa, que é um programa muito firme em relação aos direitos, à organização, defesa dos direitos dos servidores, organização da cidade numa perspectiva ambiental, enfim. Esse programa não foi aplicado na Prefeitura de Belém, ao nosso ver, porque quem dirigia a prefeitura era, de fato, essa composição política e muitos problemas ocorreram. Primeiro, de fatiar o poder do Estado entre os seus correligionários, ou seja, os partidos começaram a dirigir secretarias, quem indicava a secretaria A, B, o governo começou assim, e isso muito nos preocupou, porque, de fato, nós não reconhecemos a prefeitura como uma prefeitura do PSOL, porque o seu principal instrumento, que é o seu programa, aquilo que a gente vinha construindo ao longo dos anos com o partido que rompeu com o PT, que se diferenciou do PT, havia sido alterado na medida em que seu maior representante na prefeitura, que é o prefeito, não respeitava essas linhas programáticas. Então, essa foi a principal contradição. Você ser eleito com um programa de esquerda para governar a cidade, um programa de enfrentamento às oligarquias do transporte, um programa que dizia que tinha que garantir investimento público na educação, na saúde, no saneamento, que garantiria o realinhamento do salário dos servidores ao valor do mínimo nacional, que ia pagar o piso do magistério, que ia pagar o piso... Enfim, isso não ocorreu na Prefeitura de Belém. Então, isso obrigou com que as lideranças sindicais, os dirigentes dos diversos sindicatos da saúde, da educação, do saneamento, da assistência social, se mobilizassem em torno de reivindicar os seus direitos, que a luta independente dos governos, ela é muito importante. E essa foi a principal pauta de toda a Prefeitura de Belém até agora, de toda a gestão do Edmilson. O conflito, a contraposição entre as reais necessidades do município e as reais necessidades da frente ampla, ou seja, dos setores que estavam dirigindo a prefeitura e que estão dirigindo até o momento. Então, muitas contradições apareceram. Eu, por exemplo, como vereadora de Belém, precisei votar, né, vários projetos que vinham de encontro aos interesses da prefeitura, porque agrediam sistematicamente os direitos dos trabalhadores da cidade, do povo pobre da cidade, crises importantes que a cidade passou, como a crise do lixo, da coleta do lixo, da coleta seletiva, que é um elemento importante, dos parques ambientais que estão abandonados, da educação pública que precisa ter a estrutura necessária para funcionar, da saúde pública que precisa ter concurso público, capacitação e formação das pessoas. Ao contrário, a gente viu. O que é o contrário que a gente viu? Uma cidade com uma crise muito grande de acúmulo de lixo, uma parceria público-privada, uma terceirização do serviço, né? A gente nem fala de PPP, a gente fala de terceirização do serviço, que acabou passando a responsabilidade pela coleta seletiva, pela coleta doméstica para empresários aí do setor. A nova reformulação do transporte, a lei dos transportes foi alterada, isentando empresários de ônibus de impostos diversos, políticas de contingenciamento de investimentos em serviços públicos. Então, não se pagou o piso salarial do magistério, não se realinhou o salário dos servidores públicos ao valor do salário mínimo nacional. O servidor público em Belém ganha abaixo do valor do salário mínimo nacional. Depois de greves, de mobilização, nós conseguimos chegar a R$ 1.044 no vencimento de um servidor público em Belém. 60% dos servidores de Belém ganham isso, R$ 1.044 no seu vencimento. E para nós é um escândalo uma situação perdurar durante todo o mandato do Edmilson, porque é uma luta histórica dos trabalhadores. Desde 2015, esses trabalhadores estão nessa situação. Então, a esperança, a perspectiva em torno de uma mudança concreta com o Edmilson e com o PSOL foi muito grande.
Então, acabou gerando uma frustração no setor dos trabalhadores do município, que se enfrentaram. Foram 4 greves durante a gestão, 2 greves da assistência social, uma greve da educação e uma greve geral do funcionalismo, que foi importante para assegurar esses direitos. Esse último ano do governo de Edmilson foi cruzado por greves do funcionalismo. Então, infelizmente, o programa, a crise política, ela está situada exatamente aí, na incorporação do PSOL, a lógica que a gente vinha questionando durante muitos anos dos governos, né? Que não colocava no orçamento as pessoas, que não colocava no orçamento as necessidades fundamentais das pessoas, em especial do povo pobre, obviamente, que vive na periferia da cidade, que precisa de saneamento e não tem, que precisa de posto de saúde no seu bairro e não tem, que precisa de creche para deixar os filhos, porque as mães solo são a metade praticamente dessa realidade econômica que a gente vive e não tem. Então, é sobre isso que nós questionamos hoje, fundamentalmente, a inviabilidade da opção política que a prefeitura fez em governar com aqueles e aquelas que sempre defenderam privilégios em detrimento dos direitos essenciais da população. E, Silvia, isso está gerando bastante debate, né, e bastante crise interna dentro do pessoal aí em Belém, né, aí em Belém. E eu queria te perguntar, né, o que está acontecendo dentro do pessoal, né, porque você coloca que tá acontecendo perseguição, né, contra você e a tendência que você faz parte aí em Belém. Gostaria que você relatasse esse problema. Então, com essa dinâmica, é muito difícil você fazer uma disputa interna que não gere desgaste. E a gente tem feito isso, a gente tem feito muita disputa interna para debater o programa. Nas últimas disputas eleitorais, se aprovou no Congresso do Partido uma candidatura própria para as disputas estaduais, a governo do Estado, por exemplo, né? Enquanto os setores internos defendiam aliança política com Helder Barbalho para poder governar o Estado, se definiu, várias disputas internas foram feitas. Agora mesmo, para as eleições para a reeleição do Edmilson, nós apresentamos uma proposta de candidatura, que foi o meu nome, para tentar debater internamente com que programa nós iríamos para uma eleição nesse ano de 2024, como o pessoal deveria se apresentar diante de tantas contradições. E para nós o mais importante é que programa serviria para essa etapa da situação no país, em Belém, no estado do Pará, enfim. Infelizmente, não foi aceita pelo partido, o partido me colocou na comissão de ética por algumas posições políticas, por ter diferença política com a prefeitura, por ter acompanhado e organizado e ajudado a atuar nas greves do funcionalismo público de Belém. Eu sou servidora pública há 28 anos de Belém, sou professora de criança pequena e estou à frente do sindicato, que é o Sintep, sou coordenadora geral do sindicato, e a gente lutou muito contra governos anteriores por essa pauta. E nós não vimos essa pauta avançar de forma consistente na Prefeitura de Belém. Então, nós nos posicionamos de diversas formas pela mobilização dos trabalhadores, pela independência política das suas entidades e contra algumas políticas que foram implementadas e defendidas pela Prefeitura. Uma delas é, como vereadora, eu tenho 1 ano e 4 meses de presença no parlamento, e o objetivo dessa presença foi exatamente utilizar esse espaço para fortalecer a luta dos servidores públicos em Belém, dos trabalhadores em Belém, da juventude que está atuando. Então, todas as pautas que nós defendemos ali foi nesse sentido de fortalecer a luta dos servidores em defesa da saúde, do saneamento, da educação, da assistência social, da segurança pública, enfim. Nesse sentido, algumas das propostas que foram apresentadas, nós defendemos contra. Uma delas foi essa, a regulamentação dos transportes que ocorreram aqui em Belém, que mantinha a coordenação, a organização
a administração do uso desse serviço nas mãos dos empresários. Quem administra os transportes em Belém é a CETRANSBEL, é o Sindicato dos Empresários de Ônibus. E a prefeitura fez uma regulamentação por meio de um projeto do executivo que suspendia todos os impostos devidos a esse setor, que extinguia a função do cobrador de ônibus, que permitia a flexibilização no valor das tarifas. Não tínhamos como nós defendermos a favor de uma regulamentação dessa. E, ao defender contra, nós fomos questionados internamente no partido. Ao coordenar uma campanha contra o assédio moral nas escolas, diante de muitas demandas, muitas denúncias de assédio, nós estamos sendo questionados dentro do partido. Ao defender a greve no funcionalismo público, e ao organizar e ao participar, estar à frente dessas mobilizações, nós estamos sendo questionados no partido. Ao dar entrevista durante a greve à imprensa local, que não é de esquerda, que não tem imprensa de esquerda de massa nos veículos de comunicação de massa aqui no Pará, aqui em Belém, ao dar entrevistas sobre a greve, sobre as nossas exigências da greve, nesses meios de comunicação, nós estamos sendo questionadas, eu estou sendo questionada no partido, na comissão de ética do partido, que, infelizmente, gera um desgaste político muito grande da minha pessoa, é uma violência política muito grande, porque, de fato, quem não está cumprindo, quem está sendo infiel ao partido e ao seu programa, não é a vereadora professora Silvia Letícia, não é a Revolução Socialista, é a própria Prefeitura de Belém, cujos representantes, que são do PSOL, não conseguem sustentar um programa, não conseguem se chocar, porque governar também é contrariar interesses. E os interesses que estão sendo contrariados não são dos empresários de ônibus, não são dos empresários do lixo, não são dos empresários do ouro, porque a Prefeitura autorizou o refinamento de ouro em Belém, ouro que tem uma origem duvidosa aqui no estado do Pará, enfim. Então, contra essas políticas, nós fomos nos contrapondo, como é a pauta do Sintep e a pauta do PSOL, né? Do Sintep porque a gente mantém a autonomia do sindicato frente ao governo, e a do PSOL porque defende o ecossocialismo, defende um programa, e é assim que está escrito, um programa de defesa dos serviços públicos, de valorização do trabalho, de valorização das pessoas, e isso a gente viu retroceder, não avançou significativamente durante a gestão do Edmilson, esse segundo mandato. Ele foi muito diferente em alguns aspectos do primeiro mandato do Edmilson, quando ele já tinha sido prefeito, né? Ele foi prefeito anteriormente, e seu primeiro mandato conseguiu responder em 4 anos muitas demandas que nós tínhamos e nós temos aqui na prefeitura, em Belém. E esse terceiro mandato não conseguiu responder. A prefeitura está muito questionada, o prefeito está muito mal avaliado, avaliações, pesquisas eleitorais, mas antes pesquisas de desempenho que mostram um desgaste político. Óbvio que a ultradireita em Belém, que não está morta, né, se fortalece nesse processo também. Mas você não pode considerar que essas lutas que o funcionalismo fez, que os trabalhadores têm feito aqui em Belém, se alinhem à pauta da ultradireita, porque ela é totalmente adversa, totalmente contraposta aos interesses da ultradireita. A ultradireita em Belém, como em qualquer lugar, defende privilégios. A ultradireita defende a sua apropriação no aparelho do Estado burguês para ter os seus privilégios e seus benefícios pessoais enquanto classe. Os trabalhadores não lutam por privilégios, ou lutam por direitos, não é? Que é o mínimo que a prefeitura, dentro da crise do capitalismo que está brutal, pode fazer. E veja, Guilherme, nós não estamos lutando pelo programa da Revolução Socialista em Belém. Nós não estamos lutando pelo programa máximo. Nós estamos lutando por piso salarial do magistério, que é o mínimo que um professor deve receber no país, o piso da enfermagem, um salário mínimo no contra-cheque dos servidores. Então, estamos lutando por saúde nos bairros, por creche nos bairros, por direitos. Então, isso é um programa mínimo, para ajudar a dialogar com os trabalhadores, que as suas organizações são fundamentais
e que elas precisam ser independentes de qualquer governo, porque os governos passam, né? Vão, voltam, mas o sistema capitalista continua menosprezando os seres humanos, coisificando as pessoas, destruindo o meio ambiente, destruindo os direitos constituídos ao longo da história de vida que a gente já teve, de luta que nós tivemos. Então, esses direitos todos, os direitos das mulheres, os direitos à educação pública, o direito ao saneamento básico, tudo está sendo ameaçado de forma brutal, porque o capitalismo, na sua crise mais evidente aí, está pautando os seus interesses acima de qualquer coisa. Então, um governo como esse deveria, pelo menos, né, fazer com que contribuir no avanço das lutas da nossa classe e não fazer retroceder essas lutas, incorporando os dirigentes sindicais na prefeitura, né, fazendo indicações políticas de forma exagerada para compor o governo, cargos de DAS, pessoas que figuram como servidores públicos e que, na verdade, são apenas cabos eleitorais, com uma função essencialmente eleitoral. Então, tudo isso tem desgastado a relação entre o governo e os movimentos sociais, os sindicatos. Em nenhum momento a prefeitura sentou para nos ouvir, sentou para debater, mas nós estamos firmes no programa que a gente defende, no PSOL, a gente continua no PSOL, apesar das ameaças, ameaça de expulsão, ameaça de inviabilizar uma reeleição, ameaça de enfraquecer qualquer possibilidade de luta que a gente possa ter, mas nós estamos firmes. Ô Silvia, é claro que é claro que a gente tem que defender, né, alguém que está sendo perseguido dentro das instâncias do partido, tem que defender o direito das pessoas se expressarem politicamente, fazerem a experiência partidária, né? Mas contudo, eu queria colocar um debate que sempre eu sei que eu, né, participei das 2 reuniões aí da Conlutas, eu sei que colocaram aí esse debate para vocês. Por que vocês, a Revolução Socialista, não sai do PSOL? Por que insistir, construir o PSOL, né, insistir no PSOL, sendo que, na verdade, a gente sabe que o PSOL, né, que pelo menos para mim é um partido que não tem mais retorno? Então, quando um trabalhador usa sua ferramenta e constrói uma ferramenta para trabalhar, ela é muito importante para ele. Ele utiliza essa ferramenta para fazer com que as coisas se desenvolvam na vida dele. Às vezes ela quebra, ele conserta, às vezes até que ela se desmonta por completo e não é possível mais recuperar. Nós achamos que o pessoal caminha para essa situação, né? Mas o pessoal não é a sua direção. O pessoal não é a sua direção majoritária hegemônica. Tem muita gente boa dentro do pessoal. O pessoal conseguiu juntar, depois da falência do PT, uma vanguarda muito combativa. Muito combativa, que a direção eleitoreira que está buscando degenerar. Então, nós da Revolução Socialista entendemos que a gente, mais do que uma legenda, a gente defende um programa. Esse programa está desassistido de forma mais coletiva, mais democrática, fora do PSOL. Nós não temos uma opção. Qual é a opção que nós temos para ajudar a organizar uma esquerda socialista, revolucionária, combativa? Quais as opções que nós temos? Qual é a representação política que nós temos fora do PSOL, fora de outros partidos, que nos ajudem a juntar os lutadores, os revolucionários para fazer luta, para fazer política? Qual foi o partido que se levantou contra o bolsonarismo na gestão do Bolsonaro? Qual foi a organização política que se juntou aos revolucionários, às lutas das demandas imediatas do povo e às lutas de todo o povo, que deu possibilidade para que, de forma democrática, essa vanguarda viesse debater política, construir coisas concretas? Não vemos perspectivas aí. Não tem, ao nosso ver. Nós estamos construindo uma central sindical, que é a Conlutas, que para nós é uma frente progressiva, que é uma frente de luta, que é uma frente importante, que está em nível sindical. Mesmo ela, a gente não consegue se juntar, se unir
mesmo dentro de uma central, para disputar de forma conjunta, de forma unificada com as burocracias sindicais, para disputar de forma unificada com organizações políticas traidoras da nossa classe. A gente não conseguiu chegar nesse patamar. Então, é preciso construir uma alternativa política. Nós estamos dispostos. Nós, hoje, estamos construindo por dentro do PSOL. Porque se a gente colocar todo mundo na mesma tábua rasa, não vai ter perspectiva para a classe trabalhadora. Nós não entendemos que seja assim. Nós achamos que tem diferença da direção com a base, da direção com o movimento, da direção com o que acontece aqui embaixo, dado o nível de burocratização, de desgaste que essas direções têm implementado, têm vivido, têm patrocinado no país. Me diga, Guilherme, qual é a alternativa de esquerda que eu tenho no campo político que dê conta desse programa? Do programa de autodefesa, de auto-organização, de luta da classe trabalhadora. Qual delas tem acompanhado de perto o desenvolvimento dessas lutas, dessas greves, dessas mobilizações? O pessoal não tem sido essa ferramenta da luta cotidiana da nossa classe, mas nós temos organizações internas dentro do PSOL que conseguem responder essa demanda minimamente. Então, qual é o objetivo dos revolucionários hoje? Ficar dividido, desunido, sem referência política alguma, porque a nossa referência é o programa. É construir a ponte do que nós temos hoje até a luta maior, a causa maior, o programa máximo. Nós não temos quem sustente hoje de forma coerente. Se você me apresentar uma organização política, eu topo debater, que de forma democrática, respeitando as diferenças, respeitando o acúmulo que a classe trabalhadora teve até aqui, que me apresente isso, a gente topa discutir. Mas não me venha com fórmulas mágicas de quem acha que tem o testamento do Marx, o testamento do Lenin, o testamento de não sei quem, para poder implementar, para poder organizar as coisas, que nós não acreditamos nisso. Que organizações foram testadas na luta contra o Bolsonaro? A CSP com Lutas, a gente defende a ferro e fogo a CSP com Lutas. Achamos que a CSP com Lutas deu conta de, naquele momento, sustentar um programa que a classe trabalhadora tentava levar para as ruas. Entende? Então, é sobre isso. Nós não temos nenhuma expectativa em relação ao PSOL. Não temos. Está se refundando aquilo que nós fundamos lá há alguns anos atrás, 18, 20 anos atrás. Está se refundando, não é mais. Se desconfigurou, está se desconfigurando. O exemplo é como o Boulos está sustentando uma candidatura eleitoral. O exemplo é o que o Edmilson fez e está fazendo aqui em Belém. Um exemplo são as diversas experiências distorcidas que nós estamos vivendo. Mas eu volto a repetir, se a gente desconsiderar o peso político, a referência política em nível nacional que nós não temos alternativa hoje, que é um abrigo. Continua sendo aquele guarda-chuva, sabe aquele guarda-chuva que a gente construiu lá atrás, a Luiz Helena falava? O pessoal é o guarda-chuva que procura brigar com todas as diferenças. Está se fechando, porque estão questionando uma vereadora que luta em defesa dos direitos dos trabalhadores em Belém. Está se fechando, porque querem expulsar quem questiona sem direito de defesa. Querem punir uma vereadora sem ter sido julgada numa comissão de ética, já estão punindo, soltam nota com uma violência política brutal contra uma vereadora porque pensa diferente, está se fechando. Mas nós não temos nenhuma ilusão de que vai ser diferente. A gente está lutando pelo programa, que é o que importa para a gente. Ô Silvia, você falou aí que, né, apresentar uma organização aqui no Brasil que cumpra um papel aí de, né, de organizar a luta dos trabalhadores. Eu não diria no Brasil, mas eu sei que na Argentina tem um exemplo que eu reivindico muito e que os companheiros da Revolução Socialista... só peço para trás ligar o microfone porque está dando eco, por favor. Tá. Eu sei que os companheiros aí da Revolução Socialista têm um grupo na Argentina chamado MST e que constrói a FITO. E a FITO, né, é um exemplo que eu
que eu reivindico muito, né, que eu tenho, né, tenho uma referência muito grande. E eu te pergunto, em vez de construir o PSOL, por que não juntar os grupos aqui no Brasil que constrói a Fito e reproduzir uma frente de esquerda na Argentina aqui no Brasil, que no começo tudo bem, pode ser pequena, mas que pode alcançar aí bons frutos no futuro? Olha, legal essa pergunta. A gente entende assim, Guilherme, que nós não vamos pegar algo pronto para fazer parte. A gente quer construir. A gente quer construir desde como a gente fez com o PSOL. Primeiro, a gente construiu por um ano um movimento pela construção de um novo partido. Tu lembras? Depois nós fomos juntando, fomos aglutinando. Eu acho que nós precisamos começar a construir. Nós topamos. A frente de esquerda na Argentina, que a LIS faz parte, nós fazemos parte da LIS, a Liga Internacional Socialista. A LIS é uma experiência interessante porque ela abriga as diferenças de opinião e ela procura dialogar com essas diferenças, não é é uma experiência bem interessante, bem democrática de organização de uma internacional que junta 57 projetos políticos que dialogam, que tentam fortalecer as lutas nos seus países. Então, nós fazemos parte da FIT, unidade, né? Você diz, achamos que é importante, mas para nós a frente de esquerda na Argentina, ela precisa sair de uma perspectiva eleitoral apenas para se tornar algo muito mais potente na Argentina. E só vai se tornar algo mais potente se essa unidade eleitoral, que para nós é uma unidade eleitoral ainda, se desdobre para efetivamente um combate forte, né, contra o Milei, por exemplo, e outros. A gente precisa que essa unidade se dê no campo de fato das lutas. Qual é o principal campo das lutas da classe trabalhadora? Não é a disputa eleitoral, não é só disputa para apresentar o nome para as eleições burguesas, para o parlamento burguês. É na vida real concreta. É sobre isso que nós estamos falando. Para nós é uma necessidade juntar as fatias, né, os pedaços que estão aí das organizações revolucionárias no Brasil. Só existe possibilidade de construir partido revolucionário no Brasil com esta unidade. Não vimos outra possibilidade. Mas, para construir essa unidade, nós precisamos de paciência, de respeito às diferenças, porque se tu quiser construir um projeto de adesismo ao meu partido, a Revolução Socialista resolve construir um partido, resolve construir um movimento, um espaço, um fórum, uma frente de esquerda socialista, revolucionária, a partir dela. Aí a gente vai, os outros vão aderindo. Isso para nós não é construção política democrática. Nós precisamos ter paciência, ter humildade, ter respeito pelas diferenças, para todo mundo sentar em torno de uma mesa, de um auditório, de um ginásio, de um estádio, do que for, para construir coisas coletivas. Quem vai abrir mão daquilo que construiu até aqui para colocar tudo na mesa, para começar tudo de novo? Acho muito difícil. Estou vendo, a gente está vendo essa dificuldade. Na CSP com Lutas é assim, que é a nossa central, o hegemonismo é forte, o hegemonismo é algo que contamina, que contagia, que impede o debate democrático, e quem dirige, quem é maioria em qualquer coisa, porque precisa provar que é maioria, tem que querer unidade. A vontade não pode ser só de quem é minoria. A vontade tem que ser também de quem é maioria. E só esse debate de maioria, de minoria, trava o diálogo correto, honesto que tem que ter entre os revolucionários. Porque, Guilherme, ninguém pode imaginar que é possível a gente continuar nessa lógica de que eu tenho que pescar em aquário. Se tu tem um oceano aí que está desorganizado, que está abandonado, que as burocracias sindicais atropelaram, desrespeitando a história da luta da classe trabalhadora no Brasil. Se nós não tivermos paciência e humildade para construir algo necessário no próximo período,
nós vamos enfrentar muito mais dificuldades, porque se não tem vácuo em política, e não tem vácuo em política, qual é a perspectiva que a gente vê com o avanço da ultradireita aí? Com o avanço da direita, com a aplicação do ajuste que o capitalismo insiste, com a derrota dos governos progressistas na América Latina e em outros países do mundo. Essa derrota não foi porque a classe trabalhadora não entendeu o programa de governos progressistas, é que ela não aceitou que aqueles governos que ela estabeleceu confiança mínima ali no processo eleitoral aplicassem um projeto que a direita está aplicando, que a ultradireita aplica, que não tem diferença no programa, no projeto. É sobre isso. Então, acho que é necessário nós nos juntarmos, nós estamos dispostos a isso, por isso que nós fomos para a construção do PSOL, para essa tentativa de ir juntando, de vendo se fortalecendo. Daqui a pouco a gente vai chegar à conclusão, não dá certo. Não deu certo por aí. Aí vamos desistir? A classe trabalhadora não está derrotada, Guilherme. Nem no Brasil, nem em lugar nenhum. Nem na Palestina, que está sendo aí um genocídio visto, televisionado, nem ali a classe trabalhadora está derrotada. Então, o que nos impede de sentar, de organizar e de construir algo novo, importante para a classe trabalhadora? O que nos impede, Guilherme? A vaidade, a arrogância, a ignorância sobre o processo que nós estamos vivendo. Ao meu ver, ao nosso ver, é isso. Então, fica tranquilo que da nossa parte, da Revolução Socialista, nós estamos dispostos a fazer, mas ultimatos, adesismo, isso nada que não represente o diálogo. Foi uma das coisas que fez com que houvesse uma ruptura muito grande aqui em Belém com a prefeitura do Edmilson. A falta de diálogo, sabe? Edmilson nunca sentou com um dirigente sindical aqui das entidades sindicais que estão em luta, nunca recebeu, nunca dialogou, nem em momento do seu governo sentou. A secretária de Educação foi dirigente do meu sindicato, foi uma das fundadoras do meu sindicato. Em nenhum momento, enquanto secretária de Educação, sentou com a entidade sindical, que ela já dirigiu um dia, entendeu? Então, não é a classe trabalhadora que se nega a lutar, que se nega a juntar, que se nega a fazer. São as direções que não entendem o seu papel histórico nesse processo. E aí a gente está testando. Está no pessoal experimentando, dialogando, vendo o que é possível fazer, com quem é possível dialogar. As organizações saíram, eu lamento muito, eu acho que foi atos covardes esses, porque nós estávamos num momento de muito... Não sabemos o que vai acontecer com o pessoal depois do processo eleitoral, caso o Edmilson perca a eleição, por exemplo. Caso o Boulos ganhe a eleição em São Paulo, por exemplo. Entende? A crise política é tão brutal no país e no mundo que há indefinições políticas importantes que a gente tem que dar. Nós não temos expectativa em relação ao pessoal, vou te ser muito franca, tá? Mas não é o momento agora de romper com o programa que a gente ajudou a construir. Nós estamos lutando por ele. A gente vai lutar por ele fora? A gente está lutando por ele agora, nesse momento. É isso. Certo. E o Silvio, você falou aí, né, da questão, né, da FIT ser uma frente eleitoreira. Novamente eu peço para desligar Eleitoral. Eleitoral somente. Aí eu faço a seguinte pergunta, né, porque eu escutei isso, a mesma coisa aí, por exemplo, de um companheiro, né, de São Paulo de vocês, o Alex. Vocês não acham que a FIT, né, tem cumprido um papel fundamental nessas lutas que estão ocorrendo contra o Milei? Né, porque, para mim, ela cumpre um papel assim, essencial, né? Eu acho assim, nós estamos acompanhando de perto isso, porque está sendo muito difícil, muito duro. Nós tivemos uns companheiros agora presos do MST, de outras organizações, foram presos, encarcerados. Nós fizemos uma campanha, agora estamos com um dos nossos dirigentes, o Alejandro, ameaçado de prisão, porque fez uma declaração e uma luta contra o sionismo, enfim. Mas é verdade,
Quando tem um grande ato, uma grande mobilização contra o Milei, nós estamos ali, todo mundo nas suas colunas, mostrando presença. Mas depois desse ato, cada um está para o seu canto. Guilherme, cada um está para o seu lado. Agora mesmo na luta em relação à lei de bases, em relação à prisão deles, em relação a outros pontos, a gente precisa se unir de forma contundente. A gente precisa se dispor das nossas diferenças, resguardando as diferenças, porque a gente acha assim, Guilherme, que no conflito das ideias a gente pode tirar a melhor política. O consenso ele é importante, mas ele não é determinante para você fazer a luta. É muito importante a gente saber se ouvir, saber dialogar sobre as diferenças. E isso ainda, essa dificuldade ainda é muito grande. Então, é verdade que a gente se une nos processos de luta maiores, a gente precisa ter mais isso, precisa se fortalecer mais na luta contra o Milei, mas ainda não superou essa dificuldade de, no dia a dia das coisas, das greves, não pode ser que seja uma greve de esquerda socialista, não pode ser que seja uma greve, a greve do MST, entendeu? Não pode ser que seja uma greve de uma organização política de forma isolada. É uma greve da classe trabalhadora. É uma luta da classe trabalhadora e que as organizações da frente de esquerda precisam estar juntas nesse processo. E não disputando ali como se fosse dirigir sozinho alguma coisa. Ninguém se basta, Guilherme. A conjuntura está mostrando, a conjuntura mundial está mostrando, ninguém se basta. Ninguém vai conseguir fazer sozinho a construção do Partido Revolucionário Brasileiro. É necessário que a gente unifique essas forças militantes, essas vozes militantes, essas direções militantes, para conseguir empalmar algo muito maior. Eu acho que é possível, acho que está perto de acontecer. Por quê? Porque as lutas estão nos empurrando para isso. Ou nós vamos ao socialismo, ou nós vamos à barbárie completa. E a sinalização da barbárie já está colocada aí, a gente já está vendo. Isso acontece, isso não é uma coisa que está lá para frente no futuro próximo. Isso já está ocorrendo. Então, tem tido, sim, esse esforço. Eu acho que é uma experiência importante que está acontecendo na Argentina, o que segue acontecendo com a possibilidade de unificar a frente de esquerda, mas as disputas são muito, sabe, as diferenças, as divergências, elas são maiores do que a necessidade de unificar. Mesmo no processo eleitoral é difícil, tu tem que recuar para, né? Todo mundo acha que é dono da classe trabalhadora na Argentina, e é difícil um recuo, é difícil entender que a gente tem que estar junto naquela disputa. Não tem sido fácil, Guilherme. Tem sido difícil. Mas é uma experiência que eu acho que a gente pode fazer aqui no Brasil, sim. Agora, é como eu estou te falando, né? Para construir uma frente de esquerda progressista não, porque progressista são os reformistas que utilizam esse termo, revolucionária, que dê conta dessa tarefa, a gente precisa comer muito feijão, meu amigo. Sim. Ô Silvia, eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para você, que eu fiz para o Alex, né? Eu estive presente, né, nas duas últimas reuniões da coordenação nacional da Conlutas e vi todo o debate, né, acerca do pessoal e o posicionamento de vocês, né? Eu vou falar o que eu achei. Para mim não vinha uma arrogância daqueles que criticaram, né, vocês, né, em relação a isso. Até mesmo porque, né, quem tem diálogo comigo da Revolução Socialista sabe que eu acho que os companheiros deveriam sair do PSOL. Mas o que eu vi, ô Silvia, né, era um debate político, né, naquelas instâncias. Aí eu te pergunto, o fato de vocês estarem no PSOL, né, será que isso não se torna um impeditivo de fazer com que essa frente de esquerda, né, ocorra no Brasil? Não, 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 não. Não, porque o programa é o mesmo, a gente só está no PSOL, mas o programa é o mesmo. A gente não dirige um movimento de massas no Brasil. A gente não tem a maioria de organizações sindicais, políticas
não tem ainda essa capacidade. A gente é uma organização política que está em pelo menos 12 estados do Brasil e fazendo luta, organizando essas lutas, organizando as nossas frentes sindicais e construindo um programa que dialogue com a classe trabalhadora e ajude a organizar essa classe. E como nós, tem várias outras organizações, maiores ou menores. Nós achamos que é possível que haja, que ocorra, eu torço para que tenha uma frente de esquerda, por exemplo, não só eleitoral, né, uma frente de esquerda, e já era para ocorrer isso, não sei por que isso não foi possível, desde da última eleição, né, se ensaiou isso com o PSTU e outros companheiros, né, outras organizações que tentaram fazer isso, e foi algo importante, eu vi na conjuntura essa importância, que poderia ter avançado agora, né, Guilherme? Poderia ter sido não só uma aliança eleitoral, como está sendo agora, poderia ter sido algo maior. Por que não avançou, Guilherme? Bora pensar, por que não avançou? Isso não é um problema, não é a responsabilidade não pode ser da Revolução Socialista porque está no PSOL, porque nós não nos negamos a fazer nem a participar de nenhum processo de luta que nós deveríamos. Mas vamos falar do metrô do Alex. Qual foi a unidade que nós tivemos para defender junto à última greve? Não tivemos. A Unidos para Lutar ficou sozinha na defesa da greve. Quando a gente vai para a POSP para tentar fazer uma chapa unificada, a construção dessa chapa é dizendo que não vai fazer chapa com a Unidos para Lutar, porque a Unidos para Lutar vai fazer aliança com a burocracia. Antes mesmo de se discutir o processo eleitoral, não se chama um diálogo, não se chama uma reunião, não se chama uma composição, se faz uma política e depois quer que a gente vá lá aderir à política. Não é correto, Guilherme. E a gente não. Eu estou dando esses 2 exemplos, mas tem vários, viu? Tem vários. Então, quem é maioria tem muita responsabilidade na organização dos revolucionários no Brasil. Tem que ter muita paciência, tem que ser humilde para dialogar com as pessoas, tem que respeitar as organizações. Como agora no processo eleitoral. Houve frente de esquerda no processo eleitoral, Guilherme? Não houve. As organizações tiveram que aderir ao projeto do PSTU. Isso é frente de esquerda, Guilherme? Não. Para nós não é. Para nós é respeitar o que cada organização é, como ela se organiza, como ela... Quem quiser se diluir no PSTU, vá lá, se livre da sua organização e vá fazer parte do PSTU. Mas nós não achamos que é dessa forma que se constrói as coisas, impondo um tipo de organização para as demais organizações para poder avançar no processo de construção. Por isso que, para nós, a principal frente de luta no país, para nós, hoje, é a CSP com Lutas. Mesmo com as críticas que nós temos ao PSTU, mesmo com os problemas do hegemonismo, a falta de democracia interna, nós respeitamos e reivindicamos a CSP com Lutas. Olha esse esforço que a gente está tentando fazer. Não deve ser considerado? É porque é do imediato, é do básico, é disso que nós temos que partir. Porque não são as ideias que mudam o mundo, Guilherme. São as ações concretas, são de como tu materializa esse programa que tu defende aqui na tua cabecinha, que tu lê em Marx, em Lenin, em Trotsky, nos nossos teóricos que ajudam a gente a sustentar, entender como o capitalismo funciona. E aí você precisa partir disso. Aí nós decidimos, vamos partir disso. Nós saímos da CSP com Lutas para construir o PSOL, depois nós voltamos para a CSP com Lutas para fortalecer esse projeto sindical, que para nós não está descolado, Guilherme, o sindical do político. Para nós não fazemos assim, uma coisa é a luta política, outra coisa é a luta sindical. Para nós não é assim. Para nós elas andam juntas. Enquanto nós não avançarmos na construção da CSP com Lutas como uma ferramenta de luta da classe trabalhadora independente, classista de combate, como é que nós vamos construir um partido revolucionário, Guilherme? Então, é sobre isso, a gente está tentando. A gente está na CSP com Lutas, está participando da direção nos estados, em nível nacional, estão experimentando. À medida em que a gente vai avançando aí, com certeza a gente vai avançando. E eu não falo de cargo, viu? Não falo de grana, viu?
Não falo de prestígio sindical, porque isso nós temos onde nós estamos. Que quem sustenta a nossa organização política é a nossa militância, são os trabalhadores, não tem patrão. Não é isso que determina. O que determina é como as organizações trabalham a democracia operária, como elas trabalham o respeito pelo programa do partido, da classe, né? No caso, que é um programa que não é de um partido, é da classe, né? Como isso se dá no desenvolvimento da luta da classe trabalhadora? Para nós é essa experiência que nós estamos fazendo. Eu tenho certeza que nós vamos avançar. Agora, não depende da gente, Guilherme. Infelizmente. Certo, Silvia, vamos aí para a parte final da nossa entrevista, né? Aqui em São Paulo existe muita expectativa, né? Por parte aí, né, da chamada esquerda reformista e também por setores aí da vanguarda, que o Boulos, né, ganhe essas eleições, né? Eu sei que marxismo não é igual a brincar de adivinhação, mas tá para ter alguma noção do que pode ser o governo uma gestão do Guilherme Boulos na prefeitura de São Paulo, né? Pegando em comparação ao que foi o Edmilson Rodrigues, ao que é o Edmilson Rodrigues. Olha, a experiência em Belém nos diz que hoje, da forma como o programa está sendo conduzido, a forma como o Boulos está encaminhando a sua aliança eleitoral, ela não vai ser diferente do que está acontecendo aqui, obviamente. Vai ser uma representação da nossa classe no poder central de um município como São Paulo, que é uma mega estrutura, não é uma estrutura de Belém, não é a capital do norte, é a principal cidade do país, né? Com muitas contradições, é uma cidade que está extremamente está se deteriorando por dentro, porque a classe trabalhadora está penalizada nas ruas, né? A precarização do trabalho, o saneamento é péssimo, privatizado, a estrutura da cidade quase toda é privatizada, se enfrenta uma precarização do trabalho na educação, na saúde, brutais, o problema ambiental se agrava cada vez mais, então é uma cidade com múltiplos problemas, muitos problemas. E a única possibilidade de tu ter um governo que atenda aos direitos da classe trabalhadora tente resolver minimizar isso, porque é um governo burguês, numa sociedade capitalista difícil, né? Seria um burguês diferente, porque é um representante da nossa classe que estaria lá, não vai enfrentar os problemas essenciais da prefeitura, não vai enfrentar esse programa do Boulos, não vai enfrentar os empresários que tentam garantir seus privilégios por meio do Estado burguês. Porque para governar São Paulo, sem contrariar os interesses desses que hoje estão aí encastelados e sustentando seus privilégios, é muito difícil. Mas se o Boulos se propõe a criar os conselhos populares nos bairros para criar uma mobilização interbarrial, se o Boulos se propõe a suspender a dívida pública que tem em São Paulo para investir na cidade, se o Boulos se propõe a romper com as oligarquias do transporte público, do transporte urbano, não é? Significa tornar estatal o metrô e não privatizar, como agora está se colocando, por exemplo, desmilitarizar as escolas que estão em via de militarização, fazer concurso para acabar com essa palhaçada de categoria O, fortalecendo os trabalhadores, o concurso público dos trabalhadores em todas as áreas. E ajuda a fazer com que as mobilizações elas ocorram de forma mais consistente. A experiência com o governo de frente popular, ou seja, de governos burgueses com representantes da classe trabalhadora, ajuda a classe trabalhadora a fortalecer suas organizações.
porque só serve para a gente se ajudar a fortalecer as mobilizações. Se estiver à frente das mobilizações contra o ajuste fiscal, por exemplo, implementado pelo governo Lula. Mas o Boulos vai se enfrentar com o ajuste fiscal do governo Lula? Vai se enfrentar com esse programa que o Lula está impondo aí de cortes, né, no orçamento da educação, no orçamento da saúde, do novo teto dos gastos? Vai se enfrentar com essa lógica? Se ele se enfrentasse com essa lógica, ajuda a fortalecer as organizações. Se ele não se enfrentar, vai ser o mais do mesmo. Então, de qualquer forma, nós precisamos de organizações fortes, né, independentes de luta, como essa SP com Lutas, ampliando as suas forças, ampliando os seus tentáculos para ajudar a classe trabalhadora a defender esse programa que ela tanto necessita, né, contra o extermínio dos seus direitos. É sobre isso. Então, não vai ter muita diferença se ele permanecer nessa lógica, porque às vezes a gente nem sabe quem é o candidato, se é o Boulos ou se é o Lula em São Paulo. Então, fica difícil. Eu não estou dizendo que não tem que dialogar com o governo federal ou estadual, tá? É necessário. Quem está governando uma cidade tem que conversar com o governo estadual, tem que conversar, tem que se pôr de acordo sobre as políticas, mas a submissão, como acontece aqui, a submissão é muito grande. E aí é difícil tu fazer com que os trabalhadores acreditem que é possível a esquerda governar com um programa dito progressista. É difícil, a classe trabalhadora vai se desiludindo. E aí, qualquer aventureiro que apareça aí, antissistema, dialoga com o setor desiludido. E é esse programa que nós estamos defendendo. Não o programa eleitoral do PSOL, não o programa eleitoral de qualquer organização política. O programa da classe trabalhadora, das mães solo que precisam que seus filhos, cujos filhos, suas crianças estão morrendo na periferia da cidade com bala perdida ou pelo tráfico. É sobre isso. Como é que nós vamos. Como é que a classe trabalhadora sobrevive? Vai de novo fazer como nós fizemos na pandemia, o nós por nós, e o Estado se desobrigando da sua função, o Estado que arrecada os impostos para poder voltar em serviços, estão destruindo essa capacidade, porque o capitalismo é isso. Né? O sistema capitalista está numa fase destrutiva, vai destruindo, tenta destruir a humanidade, né? De forma progressiva para poder continuar existindo. Porque esses poderosos e ricos que estão aí colocados nesse Brasil não vão abrir mão dos seus privilégios para fazer concessão para a classe trabalhadora. Por que a classe trabalhadora tem que fazer concessão o tempo todo por meio desses governos para poder existir? Está errada essa lógica. Então, acho que Boulos está numa disputa muito difícil, não conseguiu ainda dialogar com parte da classe trabalhadora de São Paulo, precisa, né, fazer isso. Achamos que vai ser uma experiência importante para a construção política revolucionária aqui no Brasil, a experiência do Boulos governando a cidade de São Paulo. Nós queremos que a classe trabalhadora faça a experiência, não é? Queremos que a classe trabalhadora construa suas organizações independentes, como vem fazendo, e derrotar as burocracias que impedem o desenvolvimento dessas organizações é uma necessidade imediata de qualquer organização revolucionária nesse Brasil. É disputar para tirar a burocracia. E é possível, nós achamos que é possível, mas se continuar com essa fogueira de vaidades que existe, vai ser mais difícil aí. Isso pode dificultar ainda mais a construção de uma alternativa séria, coerente para a classe trabalhadora no país. Sem partido é muito difícil, você não consegue. É uma necessidade, uma organização política, um setor consciente da classe trabalhadora para ajudar a organizar essas lutas. Sem isso, fica mais difícil. A gente fica todo dividido, todo mundo lutando para um canto, achando que vai se construir melhor ali, se vai se construir melhor acolá, e aí não consegue fazer o que é necessário. Então, quero te agradecer pelo espaço que a gente está tendo aqui para poder dialogar. Né? Não mudou muita coisa do que a gente está construindo, pensando, a não ser isso. Nós estamos com mais uma disputa, dessa vez por dentro dessa ferramenta que a gente ajudou a construir e que está se quebrando para essa perspectiva. O PT se quebrou para a perspectiva da classe, mas não acabou. Ele continua sendo uma grande máquina eleitoral
para só participar das eleições burguesas. Só. E é isso que o pessoal pode se tornar de forma muito breve, né? Nós estamos nessa disputa. Não queremos sair do PSOL sem dar essa batalha até o final. E aí não sei qual vai ser o destino da RS no próximo período, tá? Como é que nós vamos fazer, mas se nós fôssemos expulsos agora, obviamente, seria um processo, né? Nós estamos convencidos que precisa construir algo maior, né? Nós estamos construindo por dentro do PSOL. Quem quiser construir por fora do PSOL, ótimo, mas construa. Construa algo maior, faça algo maior, unifique aqueles que estão divididos. Para nós é muito importante, né? Nós queremos ser parte disso. Mas, por hora, nós estamos nessa batalha interna e nós não somos de jogar a toalha assim no segundo tempo da luta. Liga o teu som. Então, acho que é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a participação da Silvia, a Letícia, né? Gostei aqui do nosso papo, né? E se ela quiser fazer mais alguma consideração final, ela que, né, já pulou essa parte já, fique à vontade, pode fazer. Obrigada, tá? É muito importante a gente debater, colocar nossas opiniões, às vezes parar um pouquinho para analisar como as coisas estão funcionando. A realidade ela é muito difícil para cada um de nós, principalmente para nós mulheres que estamos à frente dessas lutas. É difícil para uma mulher ocupar um espaço de poder político. E eu fico muito feliz que isso esteja acontecendo. E quando uma mulher ocupa esse espaço, tenta ocupar esse espaço, sustentando um programa que as organizações políticas revolucionárias defendem, ela não pode estar sozinha. Ela não pode ficar sozinha nessa disputa. Ela precisa do apoio de todos os setores que entendem que é importante fazer essa batalha. Né? Ou seja, que é importante respeitar o direito da mulher na política, que não se pode fazer, que a violência política de gênero ela existe e que ela acontece, inclusive, dentro das suas organizações, e a gente está combatendo isso, Guilherme, dentro e fora do PSOL. E a gente acha que é possível, no próximo período, as coisas mudarem de forma significativa, com vitórias da nossa classe sobre as pautas que estão aí colocadas, e eu não falo só de vitória eleitoral. Hoje nós estamos disputando para ter uma vitória eleitoral, mas essa vitória eleitoral não é suficiente se ela não servir para fortalecer esse programa e as lutas da nossa classe, porque nós temos agora greve de INSS, greve de Correios, lutas fundamentais que estão aí ocorrendo, que vão seguir enquanto perdurar esse sistema, essa lógica aí que o capitalismo nos impõe. Então, estou feliz em estar contribuindo e ser parte construtora desse projeto que, mais lá na frente, vai ser vitorioso, com certeza. Então, maravilha. Então, mais uma vez aqui agradecendo a Silvia, também agradecendo a você que estiver nos assistindo. Peço que se inscreva no canal Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, acompanhe o nosso trabalho, curta, compartilhe, comente esse e outros vídeos do Mesa de Debates. Além do YouTube, segue a gente no Facebook, TikTok, Instagram e no Quai. E quem puder, contribua aqui com o nosso Pix, 385-007-02800 CPF. Então é isso aí, a programação continua ainda. Um forte abraço e fui!